Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Obrigado também para a ADAPT pelo gentil convite. É uma honra sempre falar aqui no CIMASP e, como eu disse ontem, uma responsabilidade muito grande. Sempre, aliás, eu estava falando com o professor uma vez, eu era iniciante como vocês, assim, por volta dos 30 anos. George Barveld, uma pessoa que fazia implante de uma válvula, ele que desenvolveu uma válvula para glaucoma. Ele estava sentado assim comigo, ele suando na mão. Disse, poxa, mas você vai falar aqui no Brasil para poucos residentes? Eu sempre fico nervoso. Estou suando na mão aqui, ó. Pessoal, nós vamos falar um pouco sobre lentes intraoculares trifocais. E quando eu falo sobre isso, eu me sinto às vezes um pouco constrangido, porque até hoje, absolutamente ninguém me convenceu que uma trifocal é melhor do que a outra. Absolutamente nenhuma. Uma tem isso, a outra tem aquilo, tem um design assim, tem um design assado. Então a forma que eu tentei organizar para falar com vocês é mostrar os diferenciais que eu acho importante nessa lente, que faz com que ela seja mais atrativa para mim. Por que uma pessoa deve procurar a sua clínica e não do seu concorrente? Porque você tem diferenciais. Por que nós devemos procurar essa lente e não as outras? Porque ela tem alguns diferenciais. São 6 diferenciais que eu gostaria de compartilhar com vocês. Isso é baseado em 24 mil lentes. O Magrão que fez esse cálculo para nós, o Magrão é o responsável pelo marketing da ADAPT, que fez esse cálculo para a gente. Não são 24 mil trifocais, senão não estaria de forma diferente aqui. Mas são 24 mil lentes dessa plataforma que a gente tem a experiência no nosso serviço. Então o primeiro diferencial realmente é o injetor. Esse injetor ele é um injetor muito simples, muito fácil de aprender. É simplesmente uma injeção de viscoelástico naquele furo. Às vezes você pode colocar até, em vez de viscoelástico, se o teu viscoelástico acabou no momento do implante da lente, porque às vezes você usou muito viscoelástico, vai abrir uma nova ampola, talvez você queira economizar, e pode ser com BSS mesmo. Nós já fizemos essa experiência com jeitinho, com delicadeza, você pode fazer até com BSS. É um sistema que tem uma trava muito simples e fácil e tem uma suavidade no êmbolo desde o início da injeção. Vocês vão notar a diferença desse injetor com outros injetores, porque ele é muito suave, ele desliza muito facilmente desde o início da nossa aplicação. Por alguma razão, agora o que o vídeo está rodando, me perdoe. Então essa é a injeção do viscoelástico e depois tem uma trava muito simples de ser utilizada. Basicamente você não precisa curva de aprendizado nesse tipo de injetor. Muito bem. O próximo item que eu acho que vale a pena dentro ainda desse diferencial do injetor é que ele realmente, o calibre dele é muito pequeno e ele não esgarça a incisão. Isso é importante, mesmo que você faça uma incisão de 2,75 ou 2,2, na hora que você coloca o injetor, às vezes você faz a cirurgia perfeita, na hora que você coloca o injetor, a incisão faz aquela boca de peixe, né? Ela abre. E isso dá para notar que fica muito mais simples quando você coloca um injetor como esse. Eu às vezes seguro a incisão com a colibrizinha e é muito fácil você usar esse injetor sem esgarçamento da incisão. Isso é importante basicamente quando você procura, deixa eu outra vez aqui soltar o vídeo, quando você procura que no final da cirurgia a câmera esteja estável, porque por volta, alguns pacientes, quando você chega no final da cirurgia, você implanta a lente e você tira a cânula do IA, às vezes você nota que o selamento não é tão fácil e você perde a câmera. Quando você perde a câmera no final da cirurgia, você tem uma desestabilização e a lente descentra ou a lente até sai da rexis. E isso é importante para você ter, então, no final da cirurgia, uma menor hidratação da incisão e um selamento automático. Isso é importante quando você tira o êmbolo e tira o IA, como a incisão não foi esgarçada, facilita bastante o selamento da incisão. O segundo item diferencial que eu noto é a plataforma da lente. A plataforma da lente é extremamente favorável para uma estabilização dentro do olho. Você trabalha com ela, é importante nesse tipo de lente, ela se comporta muito parecido com uma lente em prato, porque ela tem alças longas e essa plataforma faz com que você seja obrigado a retirar o viscoelástico de trás da lente. Mas é fácil fazer essa manipulação e é bastante fácil você também trabalhar com ela dentro do olho. As forças de abertura são adequadas, ou seja, ela não é demasiadamente dura, mas também não é
bamba demais para passar, para ficar descentrada. Existe uma prevenção da opacidade da cápsula posterior nessa lente e não há relatos de opacificação e ausência de glistenings. Muito bem. A centralização dessa lente também é bastante interessante, porque o diâmetro de alça a alça é de 12,5 milímetros, o que faz que o posicionamento seja dentro do saco, e você chega até a notar essas linhas de estresse do saco capsular, as tais linhas de Domingues, que faz com que você tenha certeza que ela esteja dentro do saco. Nem sempre são linhas que atrapalham a visão e geralmente elas só existem durante a cirurgia, no pós-operatório elas desaparecem, mas é sem dúvida uma necessidade de você pensar que nesses pacientes a cápsula Rexis tem que estar íntegra. A centralização da lente é bastante interessante também, mesmo num caso como esse, né, onde você vê que a pupila não está totalmente regular no final da cirurgia, você nota que a lente ela se mantém estável. Isso é bom e, por outro lado, um pouco mais difícil, porque se você quer mudar a lente de posição, ela não vai mudar. Ela vai ficar na posição que ela se sente bem, com as alças empurrando no equador do cristalino. Então é um diferencial que nesse caso pode ser muito bom na maioria das vezes, porque você vai ter uma lente centralizada, mas em alguns casos, raros casos, onde você quer deslocar essa lente, você vai ter dificuldades, porque você não vai conseguir colocá-la exatamente na posição que você gostaria. O quarto diferencial é o conforto na visão de perto, a distribuição de energia. Por exemplo, um paciente como esse, a gente gosta muito, cada vez mais a gente está usando esse OPD Scan. Então, num paciente como esse, que tem uma pupila fotópica de 3,47 milímetros, como é que essa lente vai se comportar? Ela vai, na verdade, distribuir a energia 52% para longe, 22% intermediário e 26% para perto. Que eu saiba, ninguém vai ler no escuro. Então, provavelmente, esse paciente vai ter realmente uma pupila por volta de 3,5 milímetros na hora que ela vai ler. Isso confere, então, um conforto maior e uma performance melhor da lente intraocular para a leitura. Em relação à performance como trifocal, vocês notam que ela tem 3,5 dioptrias de adição para perto, que dá um conforto em relação à maioria dos brasileiros, no tamanho dos brasileiros, o tamanho dos braços dos brasileiros bastante adequada, e também uma distância intermediária bastante adequada também, com 1,75 dioptrias de adição. Aqui então uma comparação com a antiga lente MFlex, onde vocês notam obviamente que a distância intermediária é muito melhor com essa lente trifocal e até mesmo a performance para perto também. Existe um diferencial que é difícil de compreender, que é o design da difração, ou seja, como que eles desenharam essa lente, e é na verdade uma combinação de dois designs, onde você nota então um perfil difrativo, onde você nota uma alteração diferente um pouquinho dos outros designs. Na verdade, a função da difração é um pouco diferente, onde eles trabalham também com -1 da difração, que é complicado para entender, mas que é um diferencial desse paciente. Então, a ordem difrativa de -1, 0 e +1 é onde a gente percebe uma diferença no design dessa lente. E o sexto diferencial que eu gostaria de compartilhar com vocês é a comparação com outros concorrentes no mercado. Isso nem sempre é fácil, mas vamos fazer com que a gente tente identificar alguns diferenciais. Ou seja, existe sim uma taxa de AG laser para uma lente comparada especialmente com as lentes que se performam como um prato, ou seja, essa é uma lente de centralização muito fácil, então uma diminuição em relação à concorrência do YAG laser. É uma aberração neutra, então isso é algo que eu acho que o Milton vai falar um pouco mais com a lente de aberração positiva, como que isso está se comportando. É uma diferença em relação aos outros, que também pode ser bom em alguns casos, mas se deve tomar cuidado, que em alguns casos talvez se queira uma aberração negativa. O fato dela entrar por uma incisão pequena, como eu falei no começo, com uma injeção, com um injetor de até 1,8 se consegue colocá-la, realmente é um diferencial quando compara com os outros, com as concorrências. E a difrativa trifocal, onde depois de 4,5 milímetros ela se comporta basicamente como uma monofocal. O design, eu já falei sobre o design, e os 16 anéis que faz com que essa lente seja um pouco diferente, talvez seja isso também, que possa diminuir um pouco os fenômenos
de disfotopsia. Ou seja, não existe nenhum trabalho dizendo que essa é muito melhor do que a outra, mas certamente é um diferencial que pode influenciar em alguns casos. Bom, basicamente o que eu trouxe para vocês é que o injetor é fácil e confiável, a plataforma é conhecida, a centralização dessa lente é realmente muito interessante, muito fácil de trabalhar. A entrega da visão de perto é, sem dúvida, uma entrega bastante adequada, especialmente com o anel central é de longe, mas logo depois você nota numa pupila de 3 milímetros que você tem realmente a visão de perto bem adequada e poucos efeitos colaterais do ponto de vista de halos e glare. E a comparação com a concorrência, como eu pude mostrar, realmente mostra que essa lente ela tem alguns diferenciais. Mas como eu iniciei a minha aula, eu acho que não são diferenciais suficientes pela difração para você diferenciá-la tanto assim dos concorrentes. O que faz com que ela seja realmente diferente é a plataforma, o injetor e todas as outras benesses que você recebe junto com essa plataforma. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Milton, obrigado de novo. Você tira o máximo das tecnologias de um jeito mais simples possível. Acho que as tuas explicações, elas traduzem, tem várias metáforas e vários pensamentos que você já fez antes de trazer isso para cá. Suar na mão significa que a gente está fazendo a cabeça funcionar. Obrigado de novo.